Olá, sou o Monge Daisen. Antes de qualquer coisa, respira fundo e me diz nos comentários se você já fez algum ritual simples que mudou o seu dia. E já deixa o like e se inscreve no canal agora, porque hoje você vai descobrir por que um gesto tão pequeno quanto colocar alho na palma da mão pode abrir uma porta enorme dentro de você. Parece simples demais para ser verdade, eu sei, mas fica comigo até o fim, porque a parte mais surpreendente ainda está por vir. Você pega um dente de alho, sente a superfície irregular, a casca seca, o peso quase nada, e fecha a mão devagar. No instante em que a palma encosta no alho, algo curioso acontece. Não é mágica, não é espetáculo, não é milagre instantâneo. É a presença. É como se o corpo entendesse que existe um convite acontecendo naquele exato segundo. Um convite para desacelerar, para sair do automático, para escutar o que você vinha ignorando há tempo demais. E talvez o que mais assuste não seja o ritual em si, mas perceber quantos dias você viveu longe de si. O alho carrega uma história antiga. Há séculos ele aparece em cozinhas, em tradições populares, em práticas de proteção, em memórias de família e em ritos de passagem da vida comum para uma vida mais consciente. Quando você segura o alho na palma da mão, você não está apenas segurando um ingrediente. Você está segurando uma chave simbólica. A chave da atenção. A chave do compromisso. A chave de uma decisão silenciosa que começa pequena e cresce como raiz em terra fértil. E se você acha que isso é só sobre uma crença, espera até perceber como essa prática toca a sua rotina real. A primeira mudança começa no ritmo da respiração. Você para por alguns segundos e inspira mais devagar. O peito abre, os ombros soltam, a mandíbula relaxa. Esse intervalo curto interrompe a corrente de pressa que muitas vezes domina o dia inteiro. O ritual do alho na palma da mão vira uma pausa concreta para lembrar que você não é uma máquina de tarefas. Você é presença viva. Você sente o calor da mão, o cheiro que sobe leve, a textura firme, e sem perceber começa a voltar para o agora. E quando a mente volta para o agora, decisões melhores começam a surgir. A segunda mudança acontece na sua energia mental. Não é energia no sentido místico vazio. É clareza. É foco. É a capacidade de separar o que é urgente do que é importante. Ao repetir esse gesto todos os dias por alguns minutos, você treina seu cérebro para reconhecer intenção. Você deixa de acordar apenas reagindo ao mundo e começa a responder com direção. O alho vira um marco, um início de ciclo. Um sinal simples que diz para sua mente que o dia não começou no caos, começou no comando. E quando você assume o comando da manhã, o restante do dia tende a obedecer esse tom. Com o tempo, você percebe que o ritual muda seu olhar sobre o que entra e o que sai da sua vida. O alho é conhecido por seu aroma forte, por sua presença marcante. Ele não pede licença para existir, ele simplesmente ocupa seu lugar. Quando você segura o alho, existe uma mensagem silenciosa entrando em você. A mensagem de limite. A mensagem de firmeza. A mensagem de que nem tudo precisa ser aceito, nem toda opinião merece abrigo, nem toda cobrança merece espaço. Você passa a filtrar melhor conversas, ambientes e hábitos. E esse filtro talvez seja uma das viradas mais poderosas que alguém pode viver. No começo você pode rir, achar estranho, pensar que não vai funcionar. Tudo bem. Quase toda transformação verdadeira começa assim, com um pouco de desconfiança. O ponto não é acreditar cegamente. O ponto é experimentar com consistência. 7 dias segurando o alho na palma da mão por alguns minutos, em silêncio, com respiração calma e intenção clara. 7 dias prestando atenção no que muda em você. No humor, no foco, na paciência,
na forma de se comunicar, na qualidade das suas escolhas. O que parecia simples demais começa a revelar profundidades que antes passavam despercebidas. E quando essa virada começa, fica difícil voltar atrás. Há um detalhe que muita gente ignora e que pode transformar completamente essa prática. Intenção sem clareza vira desejo solto. Clareza sem ação vira frustração. Quando você segurar o alho, defina uma intenção objetiva para aquele dia. Pode ser manter a calma numa conversa difícil. Pode ser concluir uma tarefa que você vem adiando. Pode ser proteger sua paz diante de ruído externo. Pode ser agir com coragem diante de uma decisão importante. Você não precisa de 20 metas. Precisa de uma direção honesta. A repetição diária desse compromisso cria um alinhamento interno que muita gente busca por anos sem saber por onde começar. Outro ponto importante é o lugar onde você faz isso. Escolha um ambiente limpo, com o mínimo de distração, nem que seja um canto simples da casa. O ritual não precisa ser longo, mas precisa ser respeitado. Coloque o alho na palma, feche a mão, respire fundo, e permaneça ali por alguns minutos. Se vierem pensamentos, deixe passar sem luta. Volte para a respiração e para a intenção do dia. Essa prática não serve para fugir da realidade, serve para entrar nela com mais presença. E é justamente aqui que a mudança ganha corpo, porque a vida real responde quando você aparece inteiro para ela. Com alguns dias de prática, você começa a notar sinais pequenos que antes passavam batido. Você responde menos no impulso. Você percebe gatilhos antes de explodir. Você identifica hábitos que drenam sua energia e começa a substituí-los por rotinas que fortalecem seu corpo e sua mente. Você descobre que disciplina não precisa ser brutal, ela pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. O alho na palma da mão vira um lembrete físico de que mudança profunda nasce de atos simples repetidos com constância. E quando constância encontra intenção, o resultado costuma surpreender até quem já perdeu a esperança de mudar. Existe também uma camada simbólica poderosa relacionada à limpeza. Em muitas tradições, o alho representa proteção e corte de energias estagnadas. Mesmo que você prefira uma visão mais prática, essa imagem pode ser útil. Pense no que precisa ser limpo da sua rotina. Excesso de comparação. Excesso de tela. Excesso de promessas que você faz e não cumpre para si. Excesso de ruído que rouba sua atenção. Enquanto segura o alho, escolha mentalmente um desses excessos e declare que ele não conduz mais seus dias. Esse tipo de decisão interna, repetida diariamente, cria fronteiras claras. E fronteiras claras mudam destinos. Agora vem uma parte que quase ninguém te conta. O ritual só funciona de verdade quando sai da mão e entra na agenda. Depois de segurar o alho e definir sua intenção, faça uma ação concreta ainda nas próximas horas. Se a intenção foi calma, pratique escuta ativa em uma conversa. Se foi foco, conclua uma tarefa sem mexer no celular. Se foi saúde, organize sua refeição antes da fome chegar. Se foi prosperidade, revise um gasto desnecessário e redirecione esse valor. O gesto simbólico abre a porta, mas a ação prática atravessa o corredor. E é nesse corredor que sua vida começa a mudar de forma visível. Com o passar das semanas, você pode transformar esse momento em um ritual de começo e fechamento do dia. Pela manhã, alho na palma, respiração, intenção e primeiro passo. À noite, alho na palma novamente, respiração, revisão sincera e gratidão pelo que foi possível fazer. Essa dupla cria um ciclo poderoso. Você começa o dia com direção e termina com consciência. Sem drama, sem culpa excessiva, sem perfeccionismo paralisante.
Apenas presença e ajuste contínuo. E quando você aprende a ajustar em vez de desistir, o progresso deixa de depender de motivação e passa a depender de compromisso. Talvez você esteja se perguntando se isso serve para qualquer fase da vida. Serve, porque o centro da prática não é o alho isolado, é o estado que você constrói com ele. Em fases de confusão, ele ajuda a desacelerar e priorizar. Em fases de transição, ele fortalece coragem e aterramento. Em fases de crescimento, ele lembra que expansão sem equilíbrio cobra caro. Em fases de cansaço, ele convida à recuperação consciente. O ritual não promete eliminar desafios. Ele te prepara para atravessar desafios com mais presença, mais firmeza e menos desperdício de energia. E esse preparo muda tudo por dentro antes de mudar por fora. Há quem use esse momento para fazer uma pergunta interna simples e poderosa: o que eu preciso proteger hoje? Em alguns dias, a resposta será seu tempo. Em outros, sua paz. Em outros, sua disciplina. Em outros, sua fé em si. O alho na mão vira uma âncora para essa resposta. Você não entra no dia de qualquer jeito, entra com um valor definido. E valores definidos reduzem o espaço para arrependimento no fim da noite. Porque quando a pressão aumenta, você já decidiu quem conduz suas escolhas. E essa decisão prévia é uma das ferramentas mais inteligentes para viver com coerência. Também vale observar o impacto desse ritual na sua relação com a casa e com os objetos ao redor. Quando você começa a praticar diariamente, naturalmente passa a valorizar mais o simples. Um copo de água com calma. Uma janela aberta. Uma refeição feita com presença. Uma mesa organizada. Um quarto menos carregado. Esses ajustes parecem pequenos, mas eles influenciam diretamente seu estado mental. Ambiente e mente conversam o tempo todo. Ao escolher um ritual de aterramento, você começa a organizar esse diálogo. E quando esse diálogo fica mais limpo, a ansiedade perde terreno e a clareza ganha espaço. Existe ainda um efeito silencioso na sua autoestima. Cada vez que você cumpre esse compromisso diário, por menor que seja, você envia ao cérebro uma mensagem concreta de confiabilidade. Você faz o que disse que faria. Esse detalhe reconstrói confiança interna com o tempo. Muita gente tenta recuperar a autoestima apenas com afirmações, mas ignora que a base da autoestima está em evidências repetidas de compromisso consigo. O alho na palma da mão pode parecer um gesto modesto, mas ele pode se tornar a primeira peça de uma identidade mais forte. E quando a identidade muda, hábitos antigos começam a perder força sem necessidade de guerra constante. Se em algum dia você esquecer, não transforme isso em culpa. Transforme em retorno imediato. O poder do ritual está na continuidade imperfeita, não na perfeição rígida. Volte no dia seguinte, com a mesma simplicidade. Segure o alho, respire, defina a intenção e haja. Esse ciclo de cair e voltar com consciência treina a resiliência emocional de um jeito muito mais útil do que exigir desempenho impecável. Vida real tem imprevisto, cansaço, ruído, altos e baixos. O que sustenta a transformação não é nunca falhar, é não abandonar o caminho. E quem aprende isso ganha uma força que quase ninguém consegue tirar. Em alguns momentos, você pode adicionar uma camada de escrita breve após o ritual. Uma linha apenas. Hoje eu escolho isso. Essa frase curta ajuda a consolidar foco e reduz dispersão ao longo do dia. Ao final da noite, outra linha. Hoje eu honrei isso em tal momento. Não precisa diário longo, não precisa técnica complexa. Precisa verdade e repetição. Com o tempo, essas linhas viram um mapa da sua evolução real.
Você passa a enxergar padrões, avanços, recaídas e ajustes necessários com mais objetividade. E esse espelho honesto pode revelar respostas que você buscava fora há muito tempo. Uma pergunta comum surge nesse ponto: e se eu não sentir nada especial? A resposta é simples. Continue. Transformações sólidas raramente chegam com fogos de artifício. Elas chegam como acúmulo silencioso de escolhas consistentes. O primeiro sinal pode ser dormir melhor. Depois, menos reatividade. Depois, mais foco. Depois, decisões financeiras mais conscientes. Depois, relações mais claras. Depois, uma sensação nova de direção. Quando você percebe, aquilo que começou como um gesto estranho se tornou um eixo de estabilidade interna. E nesse momento você entende que sua vida não mudou por causa de um objeto isolado, mas por causa da consciência que esse objeto despertou. Há algo profundamente inspirador em redescobrir poder no simples. Em um mundo que vende soluções complicadas para tudo, segurar um dente de alho na palma da mão parece quase uma rebeldia serena. É dizer para si que você não precisa começar grande para começar de verdade. Você precisa começar presente. O ritual não exige dinheiro alto, não exige equipamentos, não exige cenário perfeito. Exige apenas alguns minutos de disposição para se encontrar sem distrações. E talvez essa seja a maior riqueza escondida aqui. A possibilidade real de se reconectar consigo usando o que sempre esteve ao alcance. Quando você leva essa prática a sério, começa a entender que proteção não é medo do mundo, é alinhamento interno diante do mundo. Prosperidade não é só ganhar mais, é desperdiçar menos energia, menos tempo e menos atenção com o que não constrói sua vida. Saúde não é só ausência de sintoma, é presença de rotina que sustenta corpo e mente. Paz não é silêncio externo absoluto, é firmeza interna em meio ao ruído. O alho na palma da mão pode ser o gatilho que organiza essas peças de forma prática. E quando as peças se organizam, até aquilo que parecia travado começa a andar. Chega um ponto em que você não faz mais o ritual para provar nada a ninguém. Você faz porque percebeu o resultado no seu jeito de viver. Mais intenção, menos dispersão. Mais presença, menos automatismo. Mais verdade, menos máscara. Isso transborda para trabalho, casa, relações e projetos pessoais. Você passa a escolher com mais consciência o que merece sua energia. E energia bem direcionada multiplica resultados com menos desgaste. O curioso é que quem te vê de fora pode dizer que você está diferente, mais centrado, mais calmo, mais firme. O que ninguém vê é que tudo começou com a mão fechada em silêncio. Se hoje a sua rotina está pesada, se sua mente está acelerada, se você sente que perdeu o eixo, experimente esse gesto por 7 dias. Não como superstição cega, mas como prática de presença com intenção e ação. Faça com calma, faça com honestidade, faça com constância possível. Observe o que muda no seu corpo, na sua mente e nas suas escolhas. E lembre que mudanças grandes quase sempre nascem de portas pequenas. Às vezes a porta está onde ninguém procura. Às vezes a porta cabe na palma da mão. E quando você atravessa essa porta, descobre que havia outra esperando logo adiante. Agora eu quero ouvir você. Se essa mensagem fez sentido, comenta qual intenção você vai levar para o próximo amanhecer e qual hábito você decide limpar da sua rotina a partir de hoje. E antes de sair, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos, porque o próximo passo dessa jornada pode revelar um detalhe ainda mais profundo sobre como proteger sua energia e acelerar sua transformação de dentro para fora. E essa próxima chave pode ser exatamente a que estava faltando para virar sua vida de vez.